Em tempos de guerra, obedecer ordens é considerado virtude, mas às vezes, obedecer significa matar. E foi diante dessa escolha impossível que um oficial, esquecido pela história, decidiu agir por conta própria. Uma decisão silenciosa, ilegal e absolutamente humana, no meio do caos da Segunda Guerra Mundial. As ordens vinham de cima, sem espaço para questionamentos. Avançar, resistir, não recuar. Mas em uma frente esquecida, um comandante local percebeu algo que os mapas não mostravam. Seus homens estavam cercados, sem suprimentos, sem apoio, sem chance real de vitória. Continuar ali não era estratégia, era execução. Relatórios foram enviados, pedidos de retirada, alertas urgentes. Nenhuma resposta. O silêncio do alto comando era mais assustador do que o inimigo à frente. Então veio a ordem final. Curta, fria, manter posição. Naquela noite, o oficial caminhou entre seus soldados. Viu o cansaço nos olhos. A fome, o medo que ninguém tinha coragem de admitir. Ele sabia que, ao amanhecer, muitos daqueles homens não estariam mais vivos. E foi ali que ele tomou sua decisão. Sem autorização, sem respaldo, sem garantia de sobrevivência. Ordenou a retirada. Não uma fuga desorganizada, mas um recuo silencioso, calculado, feito sob a cobertura da escuridão. Sem tiros, sem pânico, sem heróis, apenas homens tentando sobreviver. Quando o inimigo percebeu, a posição já estava vazia. O ataque planejado encontrou apenas trincheiras abandonadas e equipamentos inutilizados. Milhares de vidas tinham sido salvas, mas o preço ainda viria. Dias depois, o oficial foi chamado ao comando superior. Não houve elogios, não houve reconhecimento, houve acusações, desobediência, covardia, quebra de hierarquia. A retirada bem-sucedida foi tratada como crime. Oficialmente, a história registrou aquela frente como reposicionada, sem detalhes, sem nomes. O comandante responsável foi afastado. Sua carreira terminou ali sem medalhas, sem homenagens, sem memória. Após a guerra, documentos revelaram o que realmente aconteceu. Se a ordem tivesse sido obedecida, aquela frente teria sido destruída por completo. O recuo salvou milhares de vidas e não alterou o curso estratégico da guerra. Mas admitir isso significaria reconhecer que a ordem inicial foi um erro. E erros precisavam permanecer em silêncio. Hoje quase ninguém conhece o nome desse oficial. Ele não aparece em livros, não virou filme, não ganhou estátuas, mas milhares de famílias existem graças àquela decisão ilegal tomada no escuro. Essa é uma das maiores contradições da guerra. Às vezes, o verdadeiro herói é aquele que desobedece. E essas histórias raramente são contadas. No próximo episódio você vai descobrir uma operação inteira apagada dos registros oficiais, porque deu certo demais. Uma missão que salvou uma frente inteira e precisou desaparecer para proteger decisões maiores. Uma história real e completamente esquecida. Se você quer continuar ouvindo as histórias que a guerra tentou esconder, inscreva-se no canal. Aqui, as decisões silenciosas finalmente ganham voz. Mas a história daquele oficial não terminou com a retirada. Na verdade, foi ali que o verdadeiro preço começou a ser cobrado. Salvar vidas em guerra nem sempre significa vencer. Às vezes, significa desaparecer. Após ser afastado do comando, seu nome começou a sumir dos registros oficiais. Relatórios foram reescritos, ordens ajustadas. Datas alteradas. A retirada bem-sucedida passou a ser tratada como algo menor, quase irrelevante. O silêncio voltou a cumprir seu papel. Entre os soldados que sobreviveram, a verdade circulava em voz baixa. Eles sabiam quem tinha tomado a decisão, sabiam quem os havia salvado, mas falar significava risco. Em tempos de guerra, a memória também é controlada. O alto comando precisava de uma narrativa simples,
obediência, disciplina, hierarquia acima de tudo. Reconhecer aquele ato abriria um precedente perigoso, e precedentes podem quebrar exércitos. Enquanto isso, o oficial foi transferido para funções secundárias, sem tropas, sem influência, sem futuro. Um homem treinado para liderar, condenado ao anonimato. Não por falhar, mas por pensar. Anos depois, quando a guerra já se aproximava do fim, alguns documentos internos começaram a circular. Análises frias, sem emoção, sem julgamentos morais, e todas chegavam à mesma conclusão. A retirada salvou milhares de vidas e não comprometeu a campanha militar. A decisão foi correta, mas tarde demais. Reconhecer isso publicamente significaria admitir que ordens superiores estavam erradas. E em guerras, erros precisam de culpados, não de correções. Após o conflito, o mundo quis heróis claros, vitórias simples, histórias fáceis de contar. Não havia espaço para um homem que desobedeceu e estava certo. Então ele foi esquecido. Hoje, o nome daquele oficial raramente aparece em livros, quando aparece em notas de rodapé, sem contexto, sem destaque, mas o impacto da sua decisão vive em silêncio, em famílias que nunca souberam o quão perto chegaram de perder tudo. Essa é a ironia cruel da história. Os que seguem ordens erradas são lembrados como leais. Os que quebram o silêncio para salvar vidas são apagados. E é exatamente por isso que o Frontes do Silêncio existe. Para lembrar que a história não é feita apenas por quem vence, mas por quem escolhe não matar quando tem escolha. No próximo episódio, você vai conhecer uma missão inteira que precisou desaparecer porque provaria que o silêncio era mais eficaz do que qualquer ataque frontal. Uma operação que deu certo demais para ser lembrada. Se você quer continuar ouvindo as histórias que nunca receberam medalhas, inscreva-se no canal. Aqui, o silêncio não apaga a verdade.